Então, no programa de hoje, a gente quer saber. Dá para saber quando é a hora de encerrar um ciclo? Eu sei que geralmente eu começo aqui com uma pergunta para cada um, mas eu queria saber a opinião dos dois sobre a mesma pergunta. Dá para saber quando chega a hora de encerrar um ciclo? Pergunta para ela. Eu acho que dá. Eu acho que dá, mas eu acho que a gente resiste. Quanto mais a gente acredita que a nossa identidade depende daquela nossa relação, qualquer que seja ela, com coisas ou com pessoas ou com trabalho. E a gente só se incomoda, a gente só sente a perturbação quando, no fundo, a gente tem a consciência de que precisa encerrar aquele ciclo. Mas aí a gente se autossabota e a gente resiste, porque a gente tem medo de não conseguir andar sem a terceira perna. Então, a gente sabe que a gente só vai conseguir evoluir e caminhar se a gente tiver as duas pernas, mas a gente não teve as duas pernas antes. E a gente tem medo de não se encontrar mais quando a gente deixa ir aquilo que a gente não precisa. E por isso que eu digo que a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. Entre a constatação de que a gente precisa mudar e romper relações, quaisquer que sejam elas, e a efetiva coragem para romper essas relações, a gente pode ter que, enfim, levar algum tempo e tudo bem também. Esse é o processo de amadurecimento, as coisas acontecem aos pouquinhos. Você não tá mais bravo. Estou tentando superar, mas acho Vai que é ter hora que de... superar? Não, não é hora de romper ciclo vai ter nenhum. que Você superar. continua com a gente. E, por favor, Leandro Carnal. Eu acho que a Gabriela começou com esse excelente texto, A Paixão Segundo GH, que é um dos livros mais extraordinários que eu já li na vida. E eu acho que eu tenho a tendência a supor, na verdade, que quase sempre sabemos a resposta. Quando é para encerrar uma relação, quando é hora de sair de um emprego, às vezes não coincide com a nossa necessidade. A hora de sair do emprego não coincide com o fato de que eu não tenho alternativa de sustento. Mas eu acho que em outros casos, quase sempre a gente sabe a resposta. Se nós estamos investindo para que uma relação, por exemplo, melhore, ou se estamos embalando uma criança morta, uma expressão pesada brasileira para dizer investindo no que não tem futuro. Só que nós não gostamos dessa resposta. E uma vez eu disse isso em uma palestra há mais de 10 anos, e na semana seguinte o fotógrafo da palestra me procurou de seguir seu conselho e rompi com o meu casamento. Mas não foi isso que eu queria dizer. Mas eu acho que nós sabemos as respostas quase sempre. Às vezes não podemos arcar com as consequências da resposta. Aceitar essa resposta pode ser muito difícil. Eu estou lendo ali a nossa tarde aqui, falando sobre relacionamentos pessoais e profissionais, relacionamentos que podem ter fim. Só que logo que a gente fala de relacionamento pessoal, a gente pensa num relacionamento amoroso. Mas eu acho importante a gente falar sobre relacionamento entre amigos, né? Ou entre familiares. Entre familiares, muitas Qualquer vezes também, relação, né? Qualquer Porque relação pode se ser for um relacionamento que não faz mais sentido, se for um relacionamento que te faz mal para outra pessoa, não necessariamente a gente precisa falar só sobre relacionamento amoroso, né? E não necessariamente a ruptura precisa ser total. Exatamente. Porque acho que quando a gente fala de encerrar ciclo, a ideia que a gente traz é uma ideia de ruptura absoluta. E as coisas não precisam ser assim. A gente, entre o preto e o branco, tem muito cinza, né? Muitos tons de cinza. Olha, 50 tons de cinza. Pois é. Mas acho que é importante a gente falar dessas gradações, porque às vezes o modelo de relação pode estar desgastado. E isso não significa que você deva romper a relação com aquela pessoa. Muitas vezes a gente fala de relações com familiares próximos, a gente tem uma sociedade que nos indica que nós devemos manter essas relações a qualquer custo. Eu não acredito que nenhuma relação deva ser mantida a qualquer custo. A gente tem que viver para nos satisfazer os nossos desejos e viver o melhor que a gente pode. Então, se tem alguma relação que está te fazendo mal, porque a proximidade é exagerada, talvez diminuir a proximidade. Se você sente que você está tendo seu espaço invadido, então você pode delimitar outras barreiras. E a gente falou que, no geral, a gente sabe qual a decisão tomar e quando é hora de encerrar o ciclo. Eu gostaria de ousar. No geral, a gente sabe desde que a gente começa que tem alguma coisa errada. E quando a gente chega naquela constatação posterior de que não vai dar mais certo a relação, aí eu vou pensar em relações amorosas porque acho que vai ficar mais fácil das pessoas conseguirem, enfim, imaginar enquanto elas nos assistem. Já aconteceu com você, Mari Palma, com você, Leandro Carnal, de você entrar num relacionamento e aí quando finalmente você termina aquela relação, você pensa,
Eu já tinha notado isso desde o começo, mas eu tentei me convencer de que talvez não fosse uma questão para eu levar adiante. E aí a gente fica se enganando, sabe? Porque muitas vezes a gente não gosta da resposta, a gente se sente pressionado porque acha que tem que estar numa relação, porque a sociedade diz isso. Então é muito importante que a gente se conheça, saiba o que a gente quer, o que a gente admite, o que a gente não admite, aquilo que a gente considera interessante para complementar a nossa vida, porque relações são isso. Enfim, e na medida do possível, considerando as necessidades diferentes dos brasileiros, uma relação de trabalho também tem que ser isso, tem que contribuir, colaborar para uma existência melhor. Para semear um pensamento que leve à contradição, todas as relações, elas têm um tempo que elas nos ensinam algo. No trabalho, as relações pessoais de amizade ou de amor. E tem um tempo que elas não ensinam mais. Então, ela não termina porque houve violência ou porque está terrível. Elas terminam porque elas esgotaram a capacidade de dar respostas. Mas o término dela não é necessariamente uma coisa ruim. Quer dizer, se eu entrei em um trabalho e aquele trabalho foi maravilhoso e hoje não me ensina mais nada, é porque eu cresci. Então, eu posso dizer que, graças àquele degrau, eu posso ir adiante. Isso é muito bom. Não precisa terminar com esse tom triste, nossa, mas eu cresci, eu posso passar adiante. Então, isso é muito bom pensar que se eu não reinvento meu casamento, se eu não reinvento o meu trabalho, ele vai se esgotar rapidamente. E eu preciso ter honestidade para dizer, não dá mais, mas não porque esteja ruim, mas porque não está bom nem ruim, está apenas suficiente, está em linha reta, não acrescenta mais nada. Eu tenho uma teoria mais ousada que a da Gabriela. Tudo que vai ter em um relacionamento aparece no primeiro encontro. Tudo está ali, na forma declarada ou numa forma... No recorte ou na omissão deliberada, né? O canal, ele traz um monte de coisa para a gente pensar. Eu queria, antes de falar sobre tudo o que vai aparecer, tá no primeiro encontro, você falou sobre o tempo que o relacionamento tem para ensinar. Na base de quanto tempo? Só para fazer umas contas aqui, não estou falando do meu relacionamento, falando às vezes do nosso também. Eu acho, Mari, que meu pai e minha mãe foram casados há 51 anos e houve muitas coisas muito boas até o fim. Eu acho que não existe uma regra. Eu acho que o que existe é que dure 6 meses ou dure 50 anos, você tem que reinventar o casamento. A pessoa com quem você se casou não existe mais. Ela desapareceu na festa. Quando ela foi trocar de roupa, ela sumiu. E a pessoa que chegou é outra. E você vai ter que refazer e reconstruir e reinventar a cada instante, porque você é outro também. Então, é muito importante isso. Quanto tempo? Tem que ser honesto que nada é permanente, mas algumas coisas podem ser reinventadas. Os casamentos podem ser para sempre, desde que você tenha a capacidade de se desafiar. É uma questão que o Caligares uma vez disse em um texto que eu gosto muito, meu amigo Contato Caligares, de que o casamento bom é aquele em que um desafia o outro a ser mais a si mesmo, a si próprio, ou seja, ser mais autêntico. Esse é um casamento bom.